Olá, que Deus abençoe a sua vida. Louvamos a Deus por mais uma semana que Ele nos concede. Eu desejo que essa palavra alcance o seu coração nesse momento. Você já ouviu falar, provavelmente, alguns termos como meditação, meditação diária, vida devocional, solitude, tempo de solitude ou o TSD, tempo a sós com Deus. Se você é cristão já há algum tempo, provavelmente você já ouviu falar esses termos, mas muitas vezes não sabemos exatamente o que significa ou o que devemos fazer nesse tempo que nós chamamos do tempo de meditação, o tempo diário com Deus. Não é só você ler alguma coisa pronta, embora possamos fazer isso, né? Uma forma também de Deus falar conosco ou ouvir alguma coisa, como esse vídeo que você está assistindo agora. Muitas pessoas até têm o hábito de rapidamente ler alguma coisa, ler um versículo bíblico, como se aquilo já aliviasse a sua consciência, né? Eu já vi algo sobre Deus hoje, mas na verdade nós estamos falando de algo que pode ser muito mais profundo, muito mais envolvente aí na tua vida, na tua relação com Deus. Eu gostaria de meditar com vocês lá no Salmo 19, nós vamos dividir esse texto em duas partes. Primeiramente, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Olha que interessante essa expressão poética aqui da manifestação de Deus na natureza. E uma das partes desse tempo de meditação que nós pouco falamos é a contemplação. Contemplar é parar para olhar. Vários textos da palavra de Deus, eu vou ler daqui a pouco mais alguns, são descritivos da natureza como manifestando a glória de Deus. É uma declaração constante, o tempo todo que você olhar para alguma coisa à sua volta, você vai ver a assinatura de Deus, você vai ver o bom gosto, a criatividade, até o bom humor de Deus, né? A sua bondade, tudo isso está manifesto na criação e Deus fala muito conosco através dessa contemplação. Nós vemos também a onipotência de Deus, o controle que Deus tem sobre os elementos da natureza, sobre o seu funcionamento. Lá em Isaías 40, no versículo 12, diz assim: Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Isaías 40, versículo 22, diz: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. E ainda no versículo 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que visão interessante, né? Linda que nós observamos aqui da criação. E quando nós deixamos de contemplar essas maravilhas de Deus, na verdade, muitas vezes é porque estamos tão absorvidos dentro das nossas
criações humanas do nosso mundo aqui. Hoje nós podemos dizer que estamos até limitados às nossas telinhas, né, que nós usamos o dia todo, trabalhamos, nos comunicamos através das nossas telinhas. Isso às vezes até nos afasta mais ainda desse tempo de contemplação. É lógico que Deus deu capacidade ao homem e uma inteligência para criar todas essas coisas que nós utilizamos, que são importantes para nós, mas nós precisamos também parar um pouco para contemplar, né, a presença de Deus, para olhar, para admirar, para deixar Deus se manifestar nas nossas vidas através da sua criação. Quanto tempo faz que você não para contemplar as obras de Deus? Nós não estamos falando só dessas grandiosidades, né, que são coisas realmente tremendas. Aí, se nós pararmos para pensar, a gente vai gastar muito tempo, né, porque são coisas maravilhosas até para nossa própria compreensão, entender o funcionamento delas. Mas há os detalhes pequenos também, né? Quando você observa uma flor, quando você observa um pássaro, ouve um pássaro cantando, são várias formas que você tem de observar. E às vezes a dificuldade é justamente parar, né? Talvez parar seja a coisa mais difícil, mas é um exercício bastante importante. Quanto tempo faz que você não para contemplar? E quanto tempo que você não contempla a si mesmo como parte importante da criação de Deus? Não estou falando aqui de uma visão narcisista em frente do espelho, né? Mas de você observar com gratidão no seu coração a forma como o teu organismo funciona. Você não precisa nem pensar, e há coisas aí trabalhando, né? Funcionando na sua ordem, no seu lugar direitinho como Deus planejou para que você possa ficar bem. Então pense nessas coisas, né? Observe Deus através dessa contemplação da nossa própria natureza e daquela criação de Deus que está à nossa volta. A segunda parte do Salmo 19, nós vamos ler do versículo 7 até o 14, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Nessa segunda parte, nós observamos aqui a meditação na palavra de Deus. Então, a contemplação é parar para observar, para olhar, e a meditação é parar para pensar, para refletir. Nós temos na psicologia moderna um termo que se chama mindfulness. Talvez você já tenha ouvido falar. Significa atenção plena. São exercícios, até cursos estão sendo ensinados, ministrados sobre isso, onde você aprende a exercitar uma atenção fixa, concentrada, viver um momento de cada vez. Isso tem sido bastante explorado nesses últimos tempos aí de tanta correria, de tanta agitação. Mas a palavra de Deus já nos deu essa dica há bastante tempo, né? Como sempre, Deus já chegou primeiro, né? Antes de o homem descobrir alguma coisa. Só que nós passamos a maior parte do nosso tempo ou lamentando pelo passado, ou
sofrendo com ansiedades com relação ao futuro, preocupados com o futuro. A nossa sociedade hoje, nós sabemos que é muito dominada pela depressão, pela ansiedade, pelo estresse. Viver o momento presente, separar tempo, né, para refletir, parece ser o maior desafio, esse tempo que você precisa parar. E eu não estou falando só do parar fisicamente, mas parar a mente, né? E ficar focado em alguma coisa. A meditação significa pensar sobre a palavra que você lê e que você ouve diariamente. Olha a diferença daquele texto que a gente lê e sai correndo, né? Que você acha que você cumpriu uma obrigação. Mas meditar é deixar ser absorvido, né, por aquela palavra, deixar ela penetrar na sua mente, deixar ela penetrar no seu coração, até no íntimo do seu ser, ao ponto de gerar mudanças de dentro para fora, né? Tem um outro texto que fala sobre isso, a palavra de Deus, ela penetra, né? Até o ponto ali de separar juntas e medulas, numa figuração aí de profundidade realmente da nossa alma. Aqui no Salmo 19, nós vemos algumas expressões interessantes sobre a palavra de Deus, o efeito que ela faz nas nossas vidas quando nós realmente nos deixamos penetrar aí pela palavra de Deus. Diz que a lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma, ela traz um novo ânimo, uma nova motivação ao seu dia. O testemunho do Senhor é confiável e traz sabedoria. Essa sabedoria que é diferente, que te dá condições de discernir situações, de decidir melhor, né? De tomar melhores decisões. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A palavra de Deus não traz dúvidas, né? Ela é justa, ela é correta e traz alegria. É aquela alegria da paz, da tranquilidade, do poder desfrutar. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada, né, que ilumina o nosso caminho, que abre a nossa mente para enxergar aquilo que nós não vemos de outra forma, porque aqui não há os olhos humanos, né, mas é o olhar de Deus nos esclarecendo alguma coisa. A palavra de Deus traz luz, traz clareza sobre as situações que vivemos. E tem mais, a palavra de Deus é pura, verdadeira, justa, né? Muito mais desejável do que o ouro. Nós precisamos aprender a colocar realmente a palavra de Deus como prioridade, acima de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que você possa conquistar na sua vida. É mais doce do que o mel. É aquela palavra que traz, além de tudo, uma sensação gostosa, né? De prazer, de satisfação, como quando você come algo doce. No verso 14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Que nós possamos realmente gastar esse tempo, né? Para que seja um tempo agradável, de edificação das nossas vidas, né? Que seja agradável também ao Senhor. Ainda outra coisa interessante que nós observamos aqui no Salmo 19, está no versículo 11 até o versículo 13, é algo mais ainda que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Diz que por elas, né, pela tua palavra, o teu servo é advertido, né? Quem pode discernir os próprios erros? Guarda o teu servo dos pecados intencionais. A palavra de Deus, ela nos ajuda a reconhecer os nossos erros, a reconhecer os nossos pecados e a mudarmos de atitude. Então, quando há algo errado nesse tempo de meditação, Deus vai mostrar a você algumas coisas que você não está percebendo, né? Que diz até daqueles erros que nós desconhecemos. A palavra de Deus revela, né? E mostra para que você possa corrigir.
Lembre-se que meditar também é ouvir Deus falar, principalmente, na verdade, ouvir Deus falar, né? Lógico que nosso tempo de meditação nós vamos falar com Deus, nós vamos ter um tempo ali para colocar o que está no nosso coração, mas o principal é ouvir Deus falar, né? E para ouvir, nós precisamos nos aquietar, nós precisamos parar de falar, né? Ficar em silêncio. Deus fala de várias formas ao nosso coração, ao nosso entendimento, e você precisa se aquietar para poder ouvir. E nós não estamos falando aqui de algo emocional. Até você pode sentir alguma coisa, mas não tem que sentir alguma coisa para saber que Deus está falando com você, né? Você vai ter um discernimento, é um entendimento de fato na mente, né? Onde existe a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar e de decidir. E a palavra de Deus ainda nos diz que tipo de pensamento deve ocupar a nossa mente o dia todo. Está lá em Filipenses 4:8. Nós sabemos que não dá para parar o dia todo, né? Para ficar só contemplando ou só lendo a palavra de Deus. Eventualmente você pode fazer isso em algum momento específico da sua vida, mas nós temos as nossas outras atividades e estamos envolvidos em vários compromissos, mas a nossa mente pode manter este foco. Está lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a nossa mente, quando você vai fazendo da meditação um hábito diário, ela vai sendo moldada de acordo com os pensamentos da palavra de Deus, de acordo com pensamentos agradáveis, né? Você vai ver a diferença que faz na sua vida, na forma como você conduz o seu dia a dia, na forma como você toma as suas decisões, nas suas atitudes, no trato com as outras pessoas e até na sua saúde, no seu bem-estar, né? Vai fazer muita diferença. Então, vamos começar. Você pode tirar ainda hoje um tempo para pensar nessas coisas que estamos conversando agora, que você está ouvindo nessa meditação. Você pode parar um tempo para contemplar, seja na sua ida até o trabalho, na sua volta, ou mesmo um tempinho que você tiver durante o dia para observar um pouquinho à sua volta aquilo que Deus, a forma como Deus pode estar se manifestando a você através da sua criação. Deixe Deus continuar falando ao seu coração nesse dia, enquanto você pensa sobre essa palavra. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra gostosa que mais uma vez o Senhor traz ao nosso coração, nos lembrando de princípios tão importantes, ó Pai, com relação à nossa vida devocional, ao nosso tempo diário que nós precisamos ter com o Senhor. Nos perdoa, Pai, quando negligenciamos esse tempo importante, nos deixamos absorver por todas as outras coisas, que nós possamos dar prioridade, Senhor, e aprendermos de fato, como diz a tua palavra aqui, a contemplar as manifestações do Senhor que estão à nossa volta o tempo todo, essas coisas tremendas e grandiosas que o Senhor fez e controla na natureza, os astros, o universo, o funcionamento do tempo, todas as coisas fluindo da forma que o Senhor determinou e das quais nós podemos usufruir, e todas as outras manifestações, Senhor, da natureza, através dos animais, das plantas e da nossa própria, do nosso próprio ser, do nosso corpo. Muito obrigada, Senhor, porque tudo isso o Senhor fez principalmente para manifestar a Tua glória, mas também para que nós pudéssemos desfrutar. E que a nossa mente, Senhor, possa estar focada na Tua palavra, que nós possamos gastar tempo, Senhor, para deixar a Tua palavra penetrar no nosso coração, para entendermos o recado que o Senhor tem para nós todos os dias, que o Senhor possa, ó Deus, realmente estar encontrando esse espaço
nas nossas vidas, essa disposição de receber, de ouvir ao Senhor todos os dias. Eu tenho certeza que, como o Senhor tem falado já com aqueles que estão ouvindo essa palavra, que estão orando comigo agora, de muitas outras formas o Senhor vai continuar falando com cada um. E eu peço a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre esse dia, sobre essa semana que entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida, o teu dia, a sua semana. E nós vamos agora ouvir, terminando, né, essa meditação, uma linda canção do pastor Josué Rodrigues, que eu deixo também para você contemplar, né, para você meditar através dela. Fique com Deus. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Para o sol, quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar aqueles que com fé o buscam. La